Tá no ar pelo YouTube, pela Vesa TV, canal 125 da Sul TV, mais um ABC Talk Podcast, programa de número 187. Opa! E, Inácio, vamos fazer o programa 200 até final de setembro, sabia? Sem delongas, fale quem está com a gente hoje, porque, olha, faz muito, 187 programas que a gente quer trazer esse cara aqui, viu? Cara, ele é difícil, viu, bicho? Ele é difícil, Pois é. mas é conhecido desde a época da TV Cambrás, já foi da TV Mais, já fez tudo que você possa imaginar. É verdade que você já foi entrevistado por ele, Inácio? Fui, cara. Ah, é? Ele deve ter feito mais de 180 fez. episódios aí. Fez. Mas a gente tá falando de podcast, por isso que dá trabalho, viu? Então, além das rodas, uma história de superação e propósito de um andreense raiz. Andreense raiz. Denardo, palestrante e jornalista, vamos aplaudir que essa merece, hein? Quem tá passando fala assim, nossa, os caras são... O que eles tomaram? Seja bem-vindo, Denardo. Muito obrigado, Inácio. Muito obrigado, Ale. Prazer inenarrável estar aqui no ABC Talk Podcast. Cara, prazer imenso. Para você que está nos assistindo aí, fica com a gente até o final do programa, porque tá imperdível, bombástico. Vou fazer revelações aqui que você não pode perder. É sério? Muito obrigado, de verdade. É uma honra estar aqui. Pelo que eu tenho visto, só celebridades atingindo agora a marca de quase 200 programas no ar. Caramba, prazer Cara, imenso. e você é a celebridade aqui da região. Que honra. Quem não conhece o Denardo, né? Pois Né, e além disso, batendo papo com amigos, né, e com colegas, né, de profissão, de trabalho, agora eu me sinto mais à vontade ainda e tô pronto para o que der e vier. É isso aí. Agora, eu fiquei curioso, viu, Inácio? Porque como ele falou dessas histórias aí, e ele te entrevistou, Inácio. Cada semana, Denardo, eu fico sabendo de uma coisa que esse cara fez na vida. Já foi de tudo, já. Só pronta, né? Eu sabia que ele participou até da Noites do Terror do Play Center. Olha aí. Aqui, no shopping ABC. Foi aqui? Foi. Ah, é? Eu era um dos mordomos. Mordomos? Daqui da mansão e tal. E teve um fato muito inusitado, que uma vez os seguranças... teve uma noite por seguranças. E aí tinha um cara lá, um segurança meio desavisado, ele entrou, ele se assustou com o bicho e deu um murro na cara do ator. O ator desmaiou, teve que parar tudo e chamar o SAMU. Quando isso aqui ainda era mapping. Era quase isso aí, cara. Tá? Isso aí. Então, Muita história, viu? eu acho que Denardo tem história do Inácio para contar. Depois a gente conta. Ô, Denardo, me fala uma coisa. A sua vida aí de palestrante e jornalista, né? Todo mundo, quando vê alguém... depois você explica pra gente as terminologias certas, né? Se é cadeirante mesmo, né? Mas conta um pouco da sua história, né? Como que você foi parar nessa cadeira aí? Inácio, o seu telespectador vai ficar sabendo de tudo, grandes revelações, vai saber da minha vida, como é a vida de uma pessoa com deficiência, né? Os perrengues. Isso é legal. E as superações, né? E as superações. A gente vai falar sobre tudo isso. É uma longa história, né? Eu nasci um molecão fofucho, saudável, passei toda a minha infância muito viril, com muita saúde, eu era bem aprontão. Passei a minha adolescência, continuei aprontando. Eu, com 15 anos de idade, já pegava o carro do meu pai escondido e já saía para lá e para cá. E aí, cara, aos 22 anos de idade, foi onde tudo aconteceu e minha vida mudou. Então, costumo dizer que eu tive uma vida antes do acidente, aí a segunda vida depois do acidente, e a terceira vida agora, que há 2 anos, né, que eu tô casado, a terceira vida de casado. Que essa terceira vez eu costumo brincar que agora eu estou muito mais preso do que quando na segunda vida na cadeira de rodas. Depois a gente vai te contar umas coisas aí. Não, tá brincadeiras à parte, a Liliara, minha esposa, é uma linda, uma fofa. Mas vamos lá, voltando aos 20 anos de idade, sofri um acidente de carro. Voltando da festa do Peão de Barretos. Nessa idade aí, com 22 anos, eu estava vivendo a minha vida à flor da pele, né? Com os hormônios e feromônios e tudo quanto é onônios, né? Realmente em destaque na minha vida e tinha muitos amigos, né? A gente fazia muita festa. Uma hora estava na Baixada Santista, outra hora estava no interior, outra hora estava na festa e fui para a festa do Peão de Barretos. E aí na volta eu estava de paquera com uma menina e aí eu falei para os meus amigos, para a galera, eu falei, pessoal, dá para vocês se apertarem aí
no carro de vocês e eu volto sozinho com o meu carro para poder passar e ver essa menina, que ela morava em Águas de Lindóia. Aí eu falei, não, tudo bem, tranquilo, a gente dá um jeito aqui, se aperta e você volta. E aí foi assim que foi feito. Eu fiz a minha viagem programada para estar em Águas de Lindóia às 17h30, que era uma segunda-feira. Ela trabalhava no hotel de Águas de Lindóia. E aí ela saía às 5h30. Programei minha viagem, 5h30 estava lá. E aí ela saiu do hotel, entrou no meu carro, a gente foi dar uma volta, conhecer um pouquinho da cidade e tal. Aí ficamos na beira de um lago, batendo papo, e aí namorando um pouquinho dentro do carro e tal. E aí a coisa começou a esquentar dentro do carro, né? O carro começou a ficar apertado, e ela falou assim, vou te fazer uma surpresa. Vamos embora daqui? Eu falei, agora, né? Na hora. E aí entreguei a chave do meu carro para ela. Eu estava no motorista, eu dei a volta, fui para o passageiro, e ela veio na posição de motorista. E engraçado, cara, que eu nunca fiz isso na minha vida. Dar o meu carro para uma outra pessoa dirigir. Quer meu carro emprestado, Ale? Quer, Inácio? Pega aqui a chave, vai, e beleza, volta, me entrega e tá tudo certo. Mas comigo dirigindo, nunca. Mas naquele momento, né, como eu estava pensando, né, mais com os hormônios do que com a razão, entreguei o meu carro para ela, saímos para a pista, e aí ela estava meio desatenta, não sabia o que estava acontecendo direito. Sabe aquele desnível da pista e o acostamento? Eu percebia que ela dava uma saidinha e voltava. Dava uma saidinha e voltava. E eu comecei a ficar com medo. E naquela época a gente não tinha costume de cinto de segurança. Foi em 97. Né? Foi exatamente no ano que o Mário Covas... Maluf, desculpa, Mário Covas não. O Paulo Maluf decretou o uso obrigatório do cinto de segurança. Então a gente não estava acostumado ainda. Mas como eu comecei a ficar com medo, eu saí da minha posição de passageiro e fui para o lado dela de motorista puxar o cinto de segurança para afivelar. E o negócio não estava dando certo, cara. Naquela época não era tudo lindo, liso, eletrônico como a gente tem hoje, né? E aí estava enroscado ali. Ao invés dela prestar atenção na pista, no que ela estava fazendo, ela veio, baixou a cabeça para tentar me ajudar. Cara, e aí que ela perdeu a visão da pista mesmo e saiu com o carro, saiu para o acostamento. Aí eu percebi um negócio, o carro balançando e tal, fiquei com medo. E eu vi embaixo um vilarejo, uma cidadezinha, assim. Certamente, se eu não tivesse tomado nenhuma atitude, eu não estaria aqui hoje para contar essa história. A gente teria caído ladeira abaixo e o carro capotado e parado lá na cidadezinha e tinha morrido. Mas aí, como eu me assustei, eu puxei o volante do carro. Eu saí dali, puxei o volante. E aí o carro voltou dando uma rodopiada, tal, rodopiou na pista e bateu do outro lado num barranco, né? Um barranco, bem paralelamente a mim. E aí o carro me sustentou, né? A estrutura do carro sustentou meu corpo e a cabeça ficou livre para chicotear. Então houve um chicote de pescoço. Né? Estourei a janela do carro com a cabeça. E aí houve uma fratura de coluna, da coluna cervical. Na hora. Aconteceu na hora. Eu não perdi o sentido em nenhum momento, não apaguei, não desmaiei, nada. Eu só sabia que eu não conseguia levantar do banco. Né? E parecia que tinha uma força me segurando e eu querendo entender o que estava acontecendo. Né, será que eu já parti para outro plano? Eu preciso de um hospital e eu olhava para a maçaneta do carro assim e não conseguia levantar, sabe? Não conseguia desgrudar do banco. Cara, e aí assim foi feito. Né? E aí aconteceu, na hora, teve um socorro bem inadequado lá na época. Um caminhoneiro passou, viu que não dava para socorrer, foi até a cidade e aí depois voltou uma viatura da Polícia Militar. Não sei se a ambulância estava quebrada ou se estava em outro atendimento. Cidadezinha pequena lá no interior, né? Em Itapira foi onde aconteceu, bem coladinho à Água de Lindóia. E aí não veio a ambulância e veio a Polícia Militar mesmo e me jogou atrás da Xuxa, lembra do Zopalão, da Xuxa, do Paulo Maluf? Sim. Me jogou atrás do banco lá e vamos para o hospital. E aí, cara, de lá para cá foi onde mudou minha vida, né? E aí, né, toda a logística de hospital. Fiquei lá em Itapira 7 dias, depois 30 dias em São Paulo, no Hospital de Jabaquara. E aí depois a recuperação em casa, né? Recuperação, adaptação, reabilitação, todas as fases, né? Passar pelo luto. E o teu psicológico nesse momento, cara?
Como é que foi? Cara, completamente abalado, né? Pensa num meninão de 22 anos e tudo parar de repente, né? Houve fase até que eu queria parar, queria desistir, queria tirar minha própria vida. Se eu pudesse, teria feito. Ainda bem que não tive condições e não consegui fazer. E aí, ainda bem, né? Dou graças a Deus que não deu certo. Por quê? Naquela época eu mexia praticamente só o pescoço, né? Eu não tinha celular, eu não conseguia mexer no computador, né? Passado um bom tempo lá, minha família arrumou um computador para mim, discado ainda, né, na internet lá, aquela pulso, né, que a gente conectava depois da meia-noite para conseguir ficar mais tempo. E aí, cara, eu tava tão, você falou do meu psicológico, né? Tava tão abalado, tava tão querendo me livrar daquilo, né, da dependência, daquela situação e da limitação e não poder fazer as coisas, que eu realmente tive vontade de partir. E aí, ó, revelação, hein? Nunca contei isso pra ninguém, em televisão nenhuma, em podcast nenhum, só tá no meu livro, né? E mais nada. Mas aí a minha missão era contratar um matador de aluguel para dar cabo da minha vida. E consegui. Pela internet, fui fuçando, consegui. E aí o cara, combinamos um valor lá, tal, eu falei, ó, o esquema é esse, o portão de casa aqui fica aberto, meu quarto é primeiro, que a janela dá pra rua, você entra aqui e pela janela mesmo aí você faz o serviço. Mas aí o que aconteceu? Eu tinha meu dinheirinho que eu recebia lá e punha na minha gaveta. Quando eu queria alguma coisa diferente, a minha família pegava meu dinheirinho, ia lá e buscava, quero um chocolate, quero um sorvete, quero um morango. Pegava. E aí como é que eu ia falar pra minha família? Eu falei, vai chegar um cara aqui, você dá R$2.000 pra ele aí, que nem lembro o valor na época, mas vamos chutar aí, vai. Dá R$5.000 pra ele aí, que ele vai fazer... Né? Não tinha como eu articular o pagamento pro cara. E aí não tinha acesso ao banco pela internet naquela época, tudo difícil e tal. E aí acabei desistindo dessa missão e hoje estou aqui. Cara, que arrepio deu agora na coluna, hein? Pois é. Que história, cara. Difícil, né? Muito difícil mesmo. De repente a vida parar. Eu era um cara muito ativo, né? Um cara muito sapeca, assim, muito moleque. Ao mesmo tempo que eu estava lá em cima do telhado, eu estava embaixo do carro arrumando o carro, eu estava socorrendo meus amigos. Cara, eu não tinha parado, assim, não parava um minuto. Até hoje ainda sou bem, né, bem enérgico, assim. Até minha esposa fala, cara, você tem mais energia, mais vontade de sair de casa do que eu, né? Ela é um pouco mais caseirona, tal. Eu, por mim, eu tô todo final de semana na balada, eu tô saindo, eu vou para lá, vou para cá e não tem tempo ruim, cara. Não tem barreira, assim, sabe, que me impeça de nada. Então, eu sempre fui um cara de muita energia. E aí, de repente, tudo parar assim, cara, mexe bastante com a cabeça. E aí, como é que você conseguiu mudar esse mindset na sua cabeça e falar, não, peraí, minha condição é essa e é daqui que eu vou subir agora? Ale, é aceitação, né? As fases lá, o luto, tem que viver, não tem jeito. Aí depois a aceitação, aí a adaptação, reintegração na sociedade, e aí o trabalho, o estudo, as fases. E não dá pra gente pular nenhuma delas, né? E a aceitação foi o ponto crucial na minha vida. Eu percebi que eu estava perdendo muito tempo, né? Ali parado dentro de casa, esperando voltar a andar, esperando me reabilitar, sempre esperando. E aí eu percebi que minha vida estava indo pro ralo. Aí tive algumas outras inspirações, né? Por exemplo, o Herbert Viana. O cara sofreu um acidente de ultraleve lá, perdeu a esposa no acidente e ficou paraplégico. Depois de 6 meses, o cara já estava em cima do palco, cantando e tocando. E eu demorei um pouco mais, assim, sabe? Para cair a ficha. O Fernando Fernandes também, Fernando né? Fernandes, meu brother, amigão. Abração para você, Fernando. E aí, vendo outras pessoas na atividade... E é importante, né? Eu acho que buscar referências, né? Totalmente, né? Porque... Totalmente. Sem referências e sem o apoio da família e dos amigos, cara, eu também não sei qual seria a minha condição hoje. Meus amigos me ajudaram muito, assim, muito. Me tirava de casa na força, sabe? Vamos, que isso, para. Mesmo que você
entra dentro do carro aí, a gente só dá uma volta pela cidade aí, só pra você ver umas bundas passando pela calçada aí e tal. Cara, e aquilo lá foi, né, abrindo minha cabeça, eu fui vendo coisas novas, vendo aos pouquinhos as coisas que eu podia fazer, e assim fui mudando a minha concepção, né? Mas uma bunda sempre é um estímulo, Inácio. A você bunda viu, né? sempre, não. A bunda isso ajuda, né? a bunda nos move. E aí, cara, a aceitação, eu costumo dizer isso, inclusive, nas minhas palestras, porque isso é muito importante para todo tipo de pessoa. Você precisa se aceitar. Não importa a sua condição. Se você é homossexual, por exemplo, se você é gordo, se você é preto, qualquer que seja a sua diferença, precisa se aceitar. O homossexual, por exemplo, ele está lá e ele não revela. Ele não se aceita, ele fica dentro do armário. Não vive, cara. Ele fica lá, né, infeliz. A hora que ele se aceita, fala, mano, é assim que eu sou, minha condição é essa, vou publicar, vou revelar, vou sair daqui, vou ser feliz. Aí tudo muda, né? A hora que a pessoa se aceita, aí ela está pronta para a vida. Ela vai namorar, vai se relacionar com outras pessoas e que se dane o resto, que se dane a sociedade, vai viver. E isso aconteceu comigo, porque eu tinha muita vergonha, inclusive, do meu corpo, né? As pernas ficaram mais fininhas, né? O meu padrão, a minha mãozinha, tal. Eu lembro até hoje, por exemplo, tinha um vizinho meu lá, um tiozão, a gente se adorava, a gente se curtia muito. E eu um dia indo para fisioterapia, ele acenou para mim dentro do carro e eu ainda não conseguia movimentar o braço e não conseguia responder para ele. Cara, eu chorava de pensar no que ele estava pensando. Por que o Denardo não me respondeu? A gente se gostava tanto e eu não conseguia erguer o braço para cumprimentá-lo, sabe? E aquilo lá me impactou. E aí, cara, depois me aceitei e falei, assim, ainda tem esperança até hoje de voltar a andar, né? Porque a medicina está muito evoluída, a ciência está muito evoluída. Sim. Hoje a gente tem inteligência artificial, tem o Elon Musk trabalhando com a ciência. Bom, enfim, né? Tem muitas pesquisas e muita coisa boa acontecendo. Mas eu não posso deixar de viver esperando isso acontecer. Eu vou tocar minha vida em paralelo, né? Enquanto isso não acontece, eu vou viver minha vida. Mário Sérgio Cortella fala, né? Faça o teu melhor com aquilo que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Então pronto, é isso, cara. É viver a vida com esperança, mas viver a vida, viver o hoje. E a sua história de ser apresentador de TV, isso aí te ajudou bastante, cara? Então, aí é uma outra pegada, né? E aí, o que eu vou fazer da minha vida? Né, eu tenho um computador aqui com a internet de escada, e aí falei, bom, vou exercer o meu talento aqui, que eu descobri que, na verdade, já tinha, mas nunca pude exercer, porque precisava fazer dinheiro, precisava correr atrás da vida. Você fazia o quê antes? Eu era eletricista, cara. Eletricista? Me formei no Senai eletricista e depois no Pentágono eletrônico. E aí eu prestava assistência técnica a relógio de ponto. Eu arrumava aqueles relógios de ponto que passava o crachá. Então, era eletrônico, né? Técnico eletrônico. E aí agora, né, por conta da minha... não consigo mais manusear os componentes, né? O negócio... Não consigo mais. Falei, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu lembro que na minha adolescência, lá... Inclusive, eu montei um jornalzinho na escola, com anúncios, classificados, correio elegante e tal. Lembro também que os meus amigos paqueravam e não sabia colocar no papel para mandar cartinha para as paquerinhas e vinha para mim, contava a história para mim aqui no meu vídeo e eu transcrevia a história, né? Falei, cara, então, né, a comunicação é o meu caminho, é o que eu gosto de fazer, eu acho que é o meu talento, é o meu dom. E aí comecei a escrever meu primeiro livro, né, que é um filho, né? Hoje é o meu filho. Eu ainda não tenho filho humano, né, biológico que meu. Tem, né, mesmo. E aí comecei a escrever esse livro que era meu psicólogo, é o de baixo. Era meu melhor amigo, eu podia falar o que eu queria com ele. É esse aí, ó, andando sem poder andar. E aí eu conversava com ele e fui escrevendo, sem muita pretensão. E aí depois consegui publicar o livro. Depois que eu publiquei o livro, alguns canais de televisão começaram a me chamar para dar entrevista.
Rede TV, SBT, no Ratinho e não sei o que lá. Contar minha vida, contar sobre o livro, contar minha história. E aí a editora se interessou em publicar e aí publicou o livro. Depois eu vim aqui para o ABC também, na Cambras, né? na Vivax, né? A Jato, passou por vários nomes. Dei uma entrevista lá e tal. E aí a gerente do programa falou: Leonardo, o que você acha da gente experimentar fazer uma pontinha com você aí? É legal, né? O nosso programa é um programa social, você é cadeirante, ter um apresentador aí, um repórter cadeirante seria interessante para nós também. O que você acha? Cara, e aí fui lá, eu lia TP, eu lembro, né? Eu mesmo escrevia umas crônicas lá e lia TP. Mas era ruim, cara. Mas era ruim. Coitado da editora. Editora, eu lembro na época, Rui Granado. O Rui Granado. Rui Granado teve uma... Cara, haja paciência do Rui. O Rui é um mestre, cara muito especial. Né, o cara trabalhei com ele na TV Uniban. Mas você sabe que até o Fernando Henrique Cardoso, ele falava que é para não leiam meus primeiros livros. Então. Cara, e era ruim demais. Né? Cara, mas eu percebi que era uma coisa que eu gostava. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Mas aí foi insistindo, fui né? estudar, e aí me formei, hoje sou jornalista. E aí a carreira na comunicação deslanchou. Que legal, cara. E tudo eu devo ao meu primeiro livro, né? Aí depois escrevi outro, que aí é um romance que não tem nada a ver com o primeiro. Com o primeiro eu conto minha história, né? Em detalhes. Como era antes, como foi o acidente, como eu passei a viver depois do acidente. Já o segundo... Cadê, Inácio? Manda o segundo. Olha lá, aí. o segundo. O segundo é o Latitude de Claire, que... De verdade, eu tenho muito mais apreço pelo Latitude, porque o Latitude é uma criação, né? O primeiro é narrar a minha história, contar o que aconteceu, né? Mas o segundo é uma criação, um romance bem picante, bem interessante. Ô, louco, meu! Esse é. Diz que a imaginação, ela tem asas, né? A imaginação pode ir para qualquer lugar. O Red Bull também. O Red Bull também, né? Você acredita que a sua imaginação, a sua criatividade te ajudou a você ir para outros patamares, passar por depressão? O que você pode falar para a gente sobre isso? Cara, sem dúvidas. Eu tenho o sentido da criação muito aflorado. E eu acho que é esse o meu talento, né? É isso que eu tenho. Porque, por exemplo, eu sou um cara muito ruim, mas é ruim mesmo de memória, sabe? Eu não lembro das coisas. Inclusive, eu acho que eu podia até ter evoluído um pouco mais na minha carreira se eu tivesse memória boa, né? Para numa reunião poder argumentar. Lembra daquele episódio? E eu sou muito ruim de memória. Em contrapartida, eu acho que eu tenho uma inteligência emocional muito boa e o sentido da criação bem aflorado. E aí foi isso que realmente abriu as portas para mim, né? E aí a criação dos meus livros, a criação do meu novo filme, a criação das minhas palestras. Precisa ter um diferencial para ganhar mercado. Então, cara, a criação... Então vamos falar um pouquinho de cada coisa. Vamos começar do final para o começo. Um filme, cara? Você fez um filme? Um filme. O filme também era um projeto, eu tinha ele na gaveta lá. E aí foi numa fase que eu escrevi meio revoltado com a vida, assim, sabe? E isso é legal também, né, cara? Porque grandes compositores, por exemplo, de música, relatam em suas músicas, nas letras, o que estão vivendo, né? E aí, como eu estava revoltado e com o sentido aflorado, eu escrevi um roteiro de um filme e deixei ele na gaveta lá. Era uma experiência que eu passava e que eu podia falar para a sociedade por meio de uma ferramenta audiovisual, por meio de um filme. E deixei ele lá. E aí a história... Bom, vamos dar spoiler aqui, né? Fala sobre preconceito em relacionamento. Porque sempre tive muita dificuldade, né? Para paquerar, para conhecer pessoas. Vamos dar o exemplo de aplicativo de relacionamento lá, de Tinder, de outros. Eu, inclusive, experimentava fazer 2 tipos de perfil. Um perfil comigo lá, logo na foto de cara como cadeirante, e o outro sem foto nenhuma me mostrando como cadeirante. Só rostinho, só sorriso, óculos de sol e tal. Esse perfil sem mostrar a cadeira
era match um atrás do outro. Pau, pau, pau. A conversa já papo. O perfil que eu tinha de cadeirante logo no começo não dava match. Era um aqui, outro ali, outro aqui, outro ali. Em contrapartida, com esse de cadeirante, eu não perdia tempo. Porque a pessoa que já me via lá como cadeirante já sabia o que esperar, né? Então já dava um match lá e não, tudo bem, claro, não tem problema nenhum. E vamos embora. Agora, o outro, sem eu mostrar a cadeira, cara, rolava a sintonia, né? Afinidades e tal. A hora que eu falava que eu era cadeirante, a menina sumia. E isso, né? Já fiquei triste, deprimido por tomar esses pés na bunda, né? E a troco de nada, porque, né? A pessoa nem se deu a oportunidade de me conhecer, de saber se ela ia ter trabalho comigo ou não, quais os prós, quais os contras. A pessoa nem se presta a dar a oportunidade. Então eu ficava muito triste com isso. E aí, por isso, eu fiz o roteiro do filme baseado nisso. Que legal. E aí a menina, ela me rejeita. E aí depois o tempo passa, a gente começa a trabalhar junto, né? Aí eu começo a ascensão profissional, ela começa a observar o meu comportamento e ver que eu sou um cara bacana, um cara ligeiro, um cara de negócio e tal. E aí ela me menosprezou e depois ela passa a se interessar por mim. Mas a hora que ela passa a se interessar por mim, eu já tô com outra. E aí eu desfecho do filme. Perdeu o trem, filha. Perdeu. Aí só assistindo o filme mesmo pra saber. Vamos ver o trailerzinho dele então, que nós temos aí. Bora, roda. O trailerzinho. Roda aí, Vini. Aparentemente. A gente tá. Dá pra comentar em cima, Vini? Nada mesmo. Pode ir comentando em cima, Bora, Dani. cara, então, aí Pelos olhos a humanos, produção nem tudo é grande, o né? que A gente parece vê pela ser. fotografia de imagem, inclusive nosso editor Rodrigo Bajara, diretor e cinegrafista e editor. Um abração pra ele. Mano, meus agradecimentos também a Simone Biasotto, que foi a produtora, a esposa, a Lilian, que deu uma força enorme na. Não, mas ali não foi beijo técnico, não, hein? Não pode ser, né? Beijo, né? E a pergunta que mais eu ouço e a minha esposa, você não teve ciúme, não, dele atuar lá no filme e tal? Mas a Lilian é muito tranquila, muito de boa. E aí, cara, eu submeti o roteiro lá pra lei de incentivo lá da Paulo Gustavo, contemplado, e eu falei, pô, Vamos pra cima. então é essa a oportunidade, vou fazer pra mostrar pra sociedade, sem intenção nenhuma de ganhar dinheiro. É um curta. É um curto. Que legal. E como que acha? Como as pessoas conseguem assistir? Ale, tá no YouTube lá, ele tá privado ainda. Eu tô esperando as cenas dos próximos capítulos pra ver o que vai acontecer. Né, eu não sei, marinheiro de primeira viagem, né? Eu não sei que rumo dá para esse filme aí, se eu não consigo exibir ele onde. A hora que eu tiver a resposta negativa ou positiva desses festivais, que inclusive a premissa de inscrição é não estar público, né, o filme. Entendi. A hora que eu tiver retorno desses festivais aí eu coloco público para todo mundo ver e sei lá, se alguém. Alguma mas tem bons produtores, amigos até nosso aqui, que pode depois te dar um. Agradeço né, aí. O próprio. Agradeço a de Aulas, que é um grande produtor, um cineasta bacana, que ele só não veio aqui ainda por questões de agenda. Que é um grande produtor, fez vários filmes. Poderia te falar assim: olha, vai por aqui, vem por aqui. Te passar o contato do de Aulas, que é um. Puder fazer a ponte pra mim aí, agradeço, porque realmente tomei perdido. Tem quanto tempo? 15 minutos. 15 minutos. Que passa num piscar de olhos, passa voando. Que legal. Mas é gostoso, né? Fazer uma
Cara, uma delícia, né? A participar da produção, participar da atuação. E você que escolheu as meninas, cara? Você ficou uma tarde toda ali escolhendo as meninas, né? Um pouco... Aí falou, ó, você não pode, você não beija bem, a outra ali... Só quem deu match. Só quem deu match. Eu acho que o filme poderia assim, deu match, né? Deu match, deu match. Não houve teste prático, mas... Mas, Leonardo, você falou que foi num momento diferente seu do que você está hoje. Hoje você faria um outro filme? Ele não teria essa pegada mais forte que tem? Então, eu faria, Lê, porque eu sou um cara bem criativo. Eu gosto, né? E minha formação é na comunicação, eu tive produtora de vídeo. Então é algo que me atrai muito, né? O audiovisual, o texto, a comunicação em si me atrai muito. E eu gostaria de fazer, cara. Só que, primeiro que eu não entendo, né? Vamos ver o que vai acontecer com esse primeiro. Para ver se me abrem outras portas, né? Se seria interessante eu escrever outro roteiro e produzir outro filme. Mesma coisa eu digo quando alguém fala dos meus livros. Né? Não pretendo escrever mais, Denardo, e tal. Cara, foi um prazer pessoal meu, sabe? Porque não colhi frutos, cara, né? Não colhi dinheiro e... Mesma coisa do filme, né? Então, se a gente escalar, né, e subir 2 degraus... Pode ser que isso aconteça. Certamente, né, e espero estar vivo para a hora que eu puder aposentar, não precisar mais trabalhar, né, né, ter recursos. Eu vou com a minha casinha na beira da praia lá, olhando para o mar, escrever o 3º livro. Porque ele dá uma brecha de continuação para o 3º livro. Então eu quero fazer isso por terapia. E onde que a gente acha para comprar? Cara, tá disponível em todos os magazines online, nas livrarias, fisicamente encontra. Qualquer lugar que digitar o nome lá, vai achar. Inclusive no Mercado Livre aí, uns usadinhos, tem no sebo. Dificuldade de encontrar não tem. Acha com facilidade, principalmente na internet aí, Submarino, Magazine Luiza, Americanas, Amazon, tá em todo lugar. Legal.